Bom, então pessoal, vamos nesse vídeo falar um pouco sobre HTML. É importante a gente falar um pouquinho de HTML porque, afinal de contas, HTML é a linguagem padrão para conteúdo web. Então é importante a gente entender como é que funciona para que a gente possa entender como organizar nossas visualizações ou outro tipo de conteúdo web que a gente vai colocar disponível aqui. Então, esse notebook do Observable que eu construí é só para a gente ver algumas características da linguagem, ou pelo menos as principais características da linguagem, e entender como é que a coisa funciona. Então, já o título eu já formatei dessa forma. Observe que ele começa aqui com a palavra HTML, ou seja, eu estou dizendo que essa célula do Observable vai ter conteúdo HTML formatado. Então, esse conteúdo aqui é um título. É até interessante observar que agora eu tirei a formatação Markdown para dar ênfase a falar só sobre HTML e esquecer um pouquinho de Markdown, que é uma linguagem um pouquinho mais simples, mas menos flexível. Então, HTML, é, todo o conteúdo HTML ele é construído dessa forma. Ele é construído através de itens, esses itens são sempre, vamos dizer assim, rotulados com esses dois sinais aqui entre aspas angulares ou entre sinal de maior e menor. Então, esse item, que é um item do tipo H1, o tag é H1, ele começa aqui e termina aqui. O começo do tag é sempre o nome do tag e o final do tag é sempre o mesmo nome do tag, sendo que é precedido por uma barra. Isso tudo sempre entre esses brackets angulares aqui. Então, o que eu estou dizendo com isso é que esse título é um título de nível 1 e contém aí o texto Introdução HTML, e é por isso que eu estou vendo esse Introdução HTML escrito aqui de forma bastante destaque, porque esse é o estilo default do Observable para títulos de nível 1 ou headers de nível 1. Naturalmente eu posso fazer um título de nível 2, é mais ou menos a mesma coisa, só que agora o tag é H2 em vez de ser H1, e portanto a ênfase, né, o destaque visual desse cabeçalho é um pouquinho menor, e para mostrar que ele é menos assim importante do que o header de nível 1. E assim você pode fazer, você pode botar H3, H4, etc. E o estilo vai normalmente dando cada vez menos ênfase a esses cabeçalhos. Se você não quiser botar um título, a coisa mais normal é você colocar um parágrafo. O parágrafo tem tag P, tag P de parágrafo mesmo, então você coloca o seu texto aqui dentro do conteúdo. Você pode botar naturalmente mais informação do que só parágrafo. Pode aumentar alguma coisa a mais. Opa. Aí está. Outra coisa bastante comum é uma lista de tópicos como essa daqui. Só que agora você precisa de um pouquinho mais de informação. Você introduz uma lista de tópicos com esse UL, que significa Unsorted List, e termina com Unsorted List aqui com a barra antes, para significar o final do item UL. Dentro, você precisa botar os itens, ou seja, os tópicos propriamente ditos, dentro desses tags LI, que é List Item. Então está aqui tópico A, B, C, todos eles dentro de itens de tags LI. A lista numerada, de certa forma, é bastante análoga, porque eu tenho aqui também um tag para indicar o começo e o final da lista. Mas só que agora o tag é OL, que é Ordered List, e portanto, quando você formata, ele aparece a numeração de cada item no início de cada tópico, né? Um outro tag importante e bastante flexível é o que permite a gente fazer tabelas. Então a gente faz uma tabela, a gente organiza tabelas dentro desse tag table. O tag table ele indica o começo e o final
da tabela, e cada linha da tabela é um tag TR, que é Table Row. Dentro de um Table Row você pode ter ou cabeçalhos, que são itens do tipo TH, ou dados, que são itens do tipo TD. Então essa formatação aqui é uma tabela, dentro dessa tabela tem 3 TRs, são 3 linhas. Dentro de cada linha tem 3 colunas, vamos dizer assim. Sendo que as primeiras 3 colunas são table headers, e por isso que elas estão dentro de tags TH. E as demais são table data, que são tags TD. Muito bem. Outro bastante importante são imagens. Então, como é que a gente insere uma imagem dentro de uma página web? O que você precisa é de um tag IMG. Então está aqui um tag IMG. Nesse tag em particular, você precisa dar o endereço onde você vai buscar o conteúdo da imagem. Eu busquei essa imagem aqui dentro desse site do Free Images, que tem, enfim, tem diversas imagens sem custo, e às vezes é interessante você ilustrar o seu conteúdo com alguma stock image, alguma imagem de estoque, ou então alguma ilustração. Eles têm várias ilustrações interessantes aqui nesse site. Ou se você naturalmente tiver o seu próprio conteúdo, esse conteúdo naturalmente precisa estar dentro de algum servidor web e você precisa saber o endereço dessa imagem no servidor web para poder encaixar aqui. Observe aqui que eu coloquei logo depois do nome do tag essa instrução aqui, src igual. O que é isso daqui? Isso aqui a gente chama de um atributo. Ao lado do tag inicial, você pode botar uma série de atributos com propósitos diferentes. No caso do tag image, src indica o fonte, o source, de onde os dados da imagem vão ser buscados. Bom, tudo isso que a gente viu até agora é sem nenhum tipo de estilização. Então vocês estão vendo que os fontes sendo utilizados e outras características de estilo, como cor, por exemplo, são sempre obtidos através de um default que o próprio Observable oferece para você, e todas as páginas normalmente têm um default. Se você quiser atribuir um estilo diferente a qualquer um desses tags, você pode usar o atributo style. Como é que você usa o atributo style? Aqui a gente tem alguns exemplos. Por exemplo, para você dizer que o parágrafo precisa ter um fonte grande, você usa o style e coloca essa instrução aqui entre aspas, logo depois do atributo style. Font size, 2 pontos, e aqui um tamanho, numa medida que o próprio HTML possa definir. Nesse caso aqui eu estou dizendo que o tamanho do fonte é de 18 pontos. Então é por isso que a gente está vendo aqui o parágrafo com fonte um pouquinho maior do que ele apareceria normalmente. Se eu quiser vários estilos, por exemplo, eu posso querer também dizer que o estilo é itálico. Ele é grande e itálico, como esse aqui. Então você precisa botar essas instruções do estilo separadas por ponto e vírgula aqui dentro das aspas. Aqui tem uma outra instrução de estilo para alterar o peso para negrito, font weight, que diz o peso. Então, o parágrafo com fonte grande e itálico negrito, a gente diz assim, bota as 3 instruções, o tamanho, a instrução de itálico e o peso negrito aqui, separados por ponto e vírgula dentro do atributo style. Se você quiser mexer no atributo de pedaço de um parágrafo, você pode usar o tag span. O span ele é alguma coisa só para delimitar textos dentro de algum texto maior. Então eu quero aqui, por exemplo, no parágrafo, no meio do parágrafo, colocar uma palavra com fonte grande, seguido de uma outra palavra com fonte em bold e outra palavra com fonte itálica. É o que a gente tem aqui, um parágrafo com esses diversos estilos diferentes. Bom, é isso por hoje. Depois a gente vai falar mais sobre estilos e HTML quando a gente falar sobre folha de estilos ou CSS.